Ele costurava roupas com as peles de suas vítimas e deu origem a diversos personagens como Norman Bates, de Psicose, e Littleface, de O Massacre da Serra Elétrica. Hoje nós conheceremos a história de Ed Gein, o serial killer que inspirou o filme Psicose. Em 1957, enquanto jantava com o proprietário de uma quitanda na cidade de Plainfield, Ed Gein, ele foi abordado pelo xerife do condado, sendo convidado a entrar na viatura policial para responder algumas perguntas. No entanto, em uma péssima reação, Ed disse ao xerife que não poderia ser culpado pela morte de Bernice. Nenhuma morte havia sido mencionada até aquele momento. Edward Theodore nasceu em 27 de agosto de 1906 em La Cruz, e o filho mais novo de Augusta e George Jean. Ele possui um irmão chamado Henry e 7 anos mais velho que ele, e morava em uma pequena fazenda na cidade de Plainfield, no mesmo estado. Ed, como ele era conhecido, e seu irmão Henry, eles tiveram uma infância muito solitária na fazenda da família, sendo ensinados desde muito cedo por sua mãe a repugnar o sexo como se fosse uma prática altamente pecaminosa. Augusta era uma fanática religiosa e também era abusiva com seus filhos, e enquanto George ele era um alcoólatra que batia nas crianças e não tinha participação importante em suas criações, o que dava um espaço para que Augusta abusasse psicologicamente das crianças de diversas formas. As crianças, elas cresceram reclusas e sem muito contato com outras pessoas, ouvindo apenas as ideias desequilibradas e abusivas de sua mãe. E além disso, Augusta considerava em um de seus muitos devaneios a escola como um problema e proibia os filhos de terem amigos para que não entrassem em contato com almas pecaminosas e fossem tocados pelo mal. E todo esse isolamento fez com que Ed desenvolvesse problemas de socialização desde muito cedo. E com a morte do pai em 1940, Ed e seus irmãos eles passaram a assumir as responsabilidades da pequena fazenda. E enquanto Augusta tentava controlar cada pequeno detalhe da vida dos filhos, principalmente quando se tratava de mulheres e relacionamentos, sob argumento de que a natureza das mulheres era separar a família e trair. E Augusta, ela envenenava a mente dos filhos desde crianças contra toda e qualquer mulher que se aproximasse devido à natureza demoníaca inerente de todas as mulheres, menos, é claro, dela própria. Em 1944 foi que ocorreu um incêndio na fazenda no qual Henry ele veio a falecer. E não se sabe ao certo as circunstâncias exatas de sua morte. Alguns acreditam que ele caiu em alguma armadilha ocasionada pelo fogo, ficando preso e falecendo por inalação de fumaça. Outros pensam que ele tenha ficado preso no celeiro e sucumbido às chamas, e ainda que o próprio irmão Edward poderia tê-lo matado para ficar sozinho com a sua mãe. E no mesmo ano, Augusta ela teve uma embolia pulmonar que a incapacitou, fazendo com que necessitasse de cuidados contínuos de seu único filho, que passou a dormir na mesma cama que ela até a data de sua morte em 1945. E assim, Ed, agora com 39 anos, ele ficou completamente sozinho pela primeira vez na vida em sua fazenda afastada, na pequena cidade de Wisconsin, e nesse momento seu desconcerto mental tornou-se singular, pois havia perdido a mulher tirana que o escravizara mentalmente durante toda a vida, mas ainda assim a única mulher com que tivera contato. E dessa forma
ele manteve o corpo da mãe dentro do quarto, trancado no andar superior da casa, para que ficasse eternizada junto a ele. E passou a usar somente o andar inferior, indo até o quarto da mãe apenas para mantê-lo limpo e arrumado, enquanto seu corpo jazia no local. E, por seu jeito desleixado, a fazenda dos Dean começou a se deteriorar, até que, devido a subsídios do governo estadunidense durante o pós-guerra, Ed parou de preocupar em cultivar as terras da fazenda, passando a sobreviver apenas de pequenos trabalhos na vizinhança, inclusive como babysitter, babá. E algumas mulheres relataram que se sentiam incomodadas com os olhares de Ed durante o trabalho e passou a ser conhecido pelos moradores de Plainfield como o estranho velho Ed. Mas ninguém desconfiava o que na verdade se passava dentro da mente perversa de Edward Dean. E em meio à solidão, ele desenvolveu um estranho interesse em anatomia feminina, estudando o assunto em livros de anatomia, histórias macabras, revistas pornográficas e nutrindo um grande interesse pelos métodos de tortura utilizados pelos nazistas nos campos de concentração. Ele passou a analisar constantemente os obituários dos jornais para saber das mortes ocorridas na cidade e os locais onde os corpos seriam enterrados. O interesse de Ed por corpos femininos saiu do campo da mente, fazendo com que ele exumasse corpos de mulheres com idade aproximada de sua mãe na época da sua morte. E, passado algum tempo, Ed ele não mais conseguia roubar corpos sozinho, passando então a procurar outros modos de satisfazer seus desejos macabros, obtendo seus próprios cadáveres. E nessa mesma época, alguns desaparecimentos começaram a ocorrer na região. Georgia, de 8 anos, ela desapareceu enquanto voltava da escola em 1º de maio de 1947. A menina nunca mais foi vista e a única pista eram marcas de pneu da marca Ford próximo ao local onde a viram pela última vez. Evelyn, de 15 anos, ela desapareceu no caminho de casa em La Crosse e, após ligar incessantemente para a casa à procura da filha, o pai da menina ele saiu do trabalho em direção à sua residência e, ao tocar ininterruptamente a campainha sem sucesso, ele olhou pela janela e viu um dos sapatos e óculos da filha no chão da sala. Ele tentou entrar, mas todas as portas e janelas da residência estavam trancadas, exceto uma do porão. E no local, sinais de luta e marcas de sangue manchavam a janela. A polícia encontrou outras evidências no local e a roupa de Evelyn foi encontrada ensanguentada em uma estrada perto de La Crosse e seu corpo, entretanto, nunca foi achado. Em novembro de 1952, 2 homens, Victor Travis e Ray Burgess, eles pararam para tomar uma bebida em um bar de Plainfield, onde ficaram por várias horas, e saíram de carro para nunca mais serem vistos. E, posteriormente, descobriu-se que os 2 homens contrataram Ed como guia de caça pelo fato de ele conhecer bem a região. E, na época, nenhum dos desaparecimentos foi ligado a Ed Dean, que apenas se mostrava como um homem solitário, introspectivo e pouco comunicativo da região. E mesmo após a descoberta de Dean como assassino, não foram encontradas evidências suficientes para condená-lo como responsável pelo desaparecimento e provável morte dessas 4 pessoas. Frequentava os estabelecimentos da cidade como qualquer outro cidadão, e dentre eles uma taverna denominada Taverna Hogan. E em dezembro de 1954, Mary Hogan, gerente local, ela estava sozinha quando Dean chegou no estabelecimento e deflagrou um tiro em sua cabeça com uma arma calibre 32, e em seguida ele arrastou o corpo até a saída dos fundos, onde o colocou em sua caminhonete e foi para casa.
E logo em seguida, um cliente chegou na taverna e, ao ver a enorme poça de sangue e o local vazio, chamou a polícia. E nas buscas policiais foram encontrados um cartucho calibre 32 e rastros de sangue que seguiam até a porta dos fundos em direção ao estacionamento, onde foram encontradas marcas de pneu de uma caminhonete. A polícia, apesar de concluir que Mary Hogan foi baleada e levada do local, não conseguiu encontrar nenhuma evidência que indicasse o seu paradeiro ou o responsável por tal barbárie. E Mary, ela era uma mulher considerada obscena por ser dona de um bar e conversar feito homem, rendendo-lhe o apelido de Blood Mary. E apesar de realizadas algumas buscas, o corpo de Mary nunca foi encontrado. Edward Dean, apesar de ser conhecido por ter um comportamento estranho, ele se mostrava inofensivo, não sendo considerado suspeito. Ninguém percebeu que Mary Hogan possuía semelhanças físicas com a mãe de Ed e Augusta Dean. 3 anos se passaram e o caso Hogan continuava em aberto. O xerife de Plainfield não tinha pistas acerca do paradeiro de Mary Hogan e, através dos anos, Jim passou a ser cada vez mais mal visto pelos habitantes da pequena cidade, que achavam estranho seu comportamento e recluso e antissocial. Assim, em 1957, ele aproximou-se de Frank Roden, xerife substituto da cidade, que possuía como hobby a caça. Ele se mostrava imensamente interessado nas caças de Frank, que se alegrava em contar a Ed as suas experiências, e até que em determinado dia ele disse que sairia para uma caçada no dia 16 de novembro. E desta maneira, Ed decidiu que, naquele dia, ele iria até a loja de ferragens da família de Frank, que era dirigida por sua mãe, Bernice, de 60 anos. E ao voltar para casa no dia 16 de novembro, Frank ele encontrou a loja de sua mãe completamente fechada e com as luzes apagadas. E, estranhando o ocorrido e com a sensação de que alguma coisa estranha havia acontecido, ele entrou no local e avistou manchas de sangue. E, nervoso, ele verificou as notas de vendas daquele dia, momento em que observou o nome da última pessoa atendida por sua mãe, Edward Dean. Frank, então, ele saiu apressado do local e conversou com um atendente de uma garagem local, que lhe informou ter visto uma caminhonete sair da loja de ferragens mais cedo, naquele dia, e diante de todas as circunstâncias que apontavam para Dean, Frank imediatamente chamou o xerife local e os dois foram até a fazenda para uma verificação. E ao chegar na residência da família Dean, ambos se espantaram com a degradação do local e não havia luz elétrica e o ambiente era escuro e macabro. Os homens, eles duvidaram sequer que alguém vivesse ali. Desceram da viatura e procuraram por Ed ao redor da residência, mas aparentemente ele não estava em casa. E, não satisfeitos, o xerife e seu parceiro Frank, eles iniciaram uma busca por Ed nos arredores da cidade e o encontraram em uma quitanda jantando com o proprietário do estabelecimento. E, ao ser abordado, pediram para que Ed entrasse na viatura para responder algumas perguntas e sem mencionar o desaparecimento de Bernice, tendo em vista a falta de evidências concretas que o ligassem ao desaparecimento. E, no entanto, ao se recusar a acompanhar o xerife, Edward Dean, ele fez a afirmação que levaria todos da cidade a conhecer a sua verdadeira face, e Ed afirmou aos policiais que ninguém teria provas para incriminá-lo da morte de Bernice, e assim, então, Edward Dean ele foi preso e conduzido até a sua fazenda para que fossem realizadas as buscas no local. E ali havia um cenário grotesco os aguardando.
é a prova de que a obsessão de Dean o transformaria em um dos maiores assassinos da história. Ao entrar na casa, os policiais esbarraram em algo pendurado e, ao acender as lanternas, encararam o corpo de Bernays, que se encontrava nu, pendurado de cabeça para baixo e seguro pelos pés em um gancho de carne, tal qual um animal no abate. Ela estava cortada ao meio, de cima a baixo e frontalmente. A cabeça e os intestinos dela foram encontrados em uma caixa e o coração em um prato sobre a mesa de jantar. E outras partes de seu corpo cozinhavam em uma panela no fogão. O cheiro era insuportável. A quantidade de lixo no local era enorme. Tendo em vista o horror que ali existia, os policiais envolveram chamar reforços para que fossem realizadas buscas no local. E estima-se que foram encontrados, espalhados pela casa, os corpos em decomposição de aproximadamente 15 mulheres, além de crânios e ossadas que se encontravam também na cozinha. E alguns objetos bizarros foram encontrados na residência de Dean. Uma poltrona feita de pele humana, um cinto feito de mamilos, uma cabeça humana, um coração humano, um terno masculino feito inteiramente de pele humana, uma mesa decorada com ossos de canela humana, máscaras mortuárias feitas com faces de mulheres mortas, pulseiras de pele humana, uma bolsa feita de pele, uma bainha para faca feita de pele, entre muitos outros objetos. E além de todos os objetos feitos de pele e restos mortais humanos, foi encontrado também uma caixa com 9 vulvas, sendo uma delas pintada de prata, a qual estimam ser a de Augusta, a mãe de Dean. E Ed Dean, ele foi preso e confessou ser o responsável pela morte de Bernays e Mary Hogan. Ele alegou ter uma confusão mental que o impossibilitava de lembrar de todos os detalhes das mortes e afirmou que as partes dos corpos encontradas em sua residência eram provenientes das exumações que ele fazia nos cemitérios próximos. E durante os depoimentos, ao falar de seus crimes, ele gargalhava e ele não demonstrava nenhum remorso e parecia não entender a gravidade de seus atos. Dean, ele foi considerado esquizofrênico e insano. Os médicos acreditavam que a perda da mãe desencadeou todas as paranoias ao tentar suprir a falta de Augusta através de roupas de pele humana que ele costurava e vestia. E após 10 anos internados em um hospital psiquiátrico, Edward Dean, ele foi finalmente julgado pelos seus crimes em 1968 e após um julgamento de 9 dias, ele foi considerado culpado, mas criminalmente insano, sendo enviado para o Hospital Estadual Central. E a fazenda da família Dean foi misteriosamente incendiada, destruindo boa parte dos bens, e as poucas coisas que sobraram foram a leilão, inclusive a caminhonete usada por Ed para levar suas vítimas até a casa. E em 1978, ele foi transferido para o Instituto de Saúde Mental de Mendota, onde veio a óbito por causas naturais, e em 1984, aos 77 anos. Apesar de suspeito por outros desaparecimentos, não foi possível provar a participação de Ed Dean em nenhum outro caso. Ele foi enterrado no local onde sempre quis estar, que era o lado de sua mãe Augusta. E a história de Ed Dean gerou inspiração para diversos clássicos do terror e do suspense, e dentre eles Norman Bates, do filme Psicose, de Alfred, e um grande sucesso dos cinemas, baseado no romance de mesmo nome, de Robert Bloch, e atualmente o personagem de Norman Bates é retratado em uma versão um pouco mais atual na série de televisão Bates Motel. Além de Norman Bates, Dean também inspirou os personagens Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes, e Littleface, de O Massacre da Serra Elétrica.
e algumas músicas de bandas como Slayer, Cannibal, John 5, entre outros. Lana Kazoy dedica o primeiro capítulo de análise de serial killers reais a Ed Gein em seu livro Serial Killers Louco ou Cruel, da editora Darkside. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Era para mim trazer esse vídeo para vocês na quarta-feira que passou, mas não deu, então eu tô trazendo hoje, tá? Lembrando que quarta-feira eu vou ver se eu consigo trazer mais um para vocês. E no sábado, o novo quadro Mistérios, tá? Eu aguardo todos vocês, então, no sábado para estar acompanhando aí a nova trajetória, o novo quadro do canal. Mais uma vez lembrando, quem não é inscrito, que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like aí para ajudar o nosso canal, beleza?